Paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, assim como o Senhor operou milagres sobre a vida do povo de Israel lá no Egito, o Senhor ainda opera milagres hoje. O Senhor não mudou, Ele ainda é o mesmo. Meu irmão e minha irmã, hoje eu estarei contando algumas das experiências que eu tive com o Senhor, alguns dos testemunhos de vida. E antes de começar, gostaria de estar deixando uma palavra para meditação que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Antes de você nascer, antes de você nascer no coração do teu pai e da tua mãe, você nasceu no coração de Deus. Antes do seu pai e tua mãe te pegar no colo, o Senhor já te conhecia e já te chamava pelo nome. Se você está viva, se você está me ouvindo agora, o Senhor te escolheu. A palavra do Senhor vai dizer que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu. Meu irmão e minha irmã, eu estarei começando hoje a contar alguns dos testemunhos. Meu irmão, quando eu estava conversando com a minha mãe disse que logo quando ela se casou, ela começou a dar uma hemorragia e foi para o hospital. E chegando lá no hospital, o médico disse: olha, você sofreu um aborto, e fez uma coletagem. E aí depois o médico falou para ela: olha, Natividade, você não tem possibilidade de ser mãe, você não segura a criança. E aí passou-se um tempo, a minha mãe engravidou de mim. E aí tinha um médico naquela época no Hospital Maria Auxiliadora, no centro de Goiânia, chamado Dr. Vigiano. E ele era tão famoso que dizia assim: aquela que não segurasse o filho com ele, não segurava com ninguém. E a minha mãe começou a fazer o pré-natal, fazer um tratamento com ele. Mas a minha mãe perdia muito sangue. E minha mãe, por causa que perdia sangue, ela sentia muita fraqueza, ela vivia mais internada do que em casa. E passou-se os tempos, o médico disse: olha, Natividade, não tem jeito, essa criança não vai nascer. Não tem como uma criança sobreviver e ser formada perdendo tanto sangue como você está perdendo. Vamos tirar essa criança. E levaram a minha mãe até a sala de cirurgia. Chegando lá, aplicaram remédio na veia. Minha mãe teve sangramento, as contrações, mas não me abortava. E aí os médicos falavam assim: rejeita essa criança. Só que a minha mãe já tinha comprado uma boneca. E as roupinhas a qual ela já tinha comprado, ela colocava naquela boneca. Mas o médico começou a falar: rejeita, rejeita, não vai nascer deformada, não vai viver. E aí a minha mãe, mais internada do que em casa, aquela fraqueza e tendo sangramento direto e sofrendo. Um certo dia, ela estava melhorzinha, ela foi visitar a irmã dela. E chegando lá, a minha tia Tereza, ela estava grávida. E a minha mãe foi orar mais a tia Tereza. E quando eles estavam orando, Deus usou a boca da tia Tereza e diz assim: eu escolhi, vai nascer perfeita, que vai surpreender os médicos. E a minha mãe foi embora com aquela promessa que o Senhor tinha falado para ela. E a minha mãe decidiu não ir mais no doutor, lá, o doutor Vigiliano, porque ele dizia que não ia nascer e já tinha tentado me tirar várias vezes. E aí minha mãe contou para o tio dela, que é o pastor Eupídio, que já foi para a glória. E contou para ele tudo o que estava acontecendo, e ele levou a minha mãe até o hospital evangélico, em Goiânia mesmo. E chegando lá, tinha um doutor Álvaro, que é médico até hoje da família. Ele era recém-formado, e minha mãe começou a continuar o tratamento com ele, o pré-natal com ele. Mas ele falava assim: Natividade, não tem como você estar grávida de 8 meses. Você não tem barriga. A minha mãe vestia a roupa, naquela época se vestia a roupa até na cintura, a saia, as calças, e minha mãe abotoava, não tinha nenhuma barriga. E aí falava assim: olha, Natividade, vamos colocar uma agulha, tirar o líquido que tem dentro da sua barriga para nós vermos quanto tempo que está o feto certinho. E minha mãe não vai pôr agulha de jeito nenhum na minha barriga. E a minha mãe, um certo dia, como ela vivia mais internada do que em casa, a minha mãe começou a sentir agonia, e o lábio dela ficou roxo, e começou a dar uma falta de ar, e a minha mãe começou a andar naquele hospital, e sentindo como se fosse morrer, e aquela coisa ruim, e a enfermeira ligou correndo pro doutor Alva e disse: doutor Alva, a sua paciente está assim, assim. E imediatamente o doutor Alva falou: prepara a sala de cirurgia, vamos tirar a criança. E aí quando tiraram eu de dentro da barriga da minha mãe, a minha mãe disse que os médicos falaram que eu estava roxa, já estava passando da hora de nascer e a placenta toda grudada na cabeça.
mas não deixaram a minha mãe me ver. No outro dia, levaram eu até o quarto da minha mãe. Quando a enfermeira levou eu para minha mãe disse que tirou toda a roupinha, tirou tudo. E olhou, e eu tinha nascido perfeita, para a honra e glória do nome do Senhor. Meu irmão e minha irmã, o primeiro médico que falou para minha mãe, disse que minha mãe não podia ter filho. Depois disse que se a criança se não segurasse filho com ele, ninguém poderia fazer. Meu irmão e minha irmã, só que aquele médico, ele não sabia que o Deus a qual nós servimos é médico dos médicos. Ele não sabia que quem dá a última palavra na minha e na sua vida não é o homem, não é a medicina, não é as estatísticas humanas, mas é o próprio Deus que criou todas as coisas, que tem poder sobre tudo. Meu irmão e minha irmã, e eu nasci perfeita para a honra e glória do nome do Senhor. Mas mesmo assim, Satanás não desistiu de me matar. Não desistiu de tirar a minha vida. A minha mãe disse que passando o tempo, eu estava já de 8 meses. Um dia minha mãe estava lavando as vasilhas na cozinha. E Deus falou para minha mãe, vou provar a tua fé. E a minha mãe lavando a vasilha não entendeu na hora. E Deus falou assim, eu vou provar a tua fé. E a minha mãe disse que passou alguns segundos, eu dei um grito. E minha mãe correu para a sala. E lá estava a caçula, que era uma sobrinha da minha mãe, que veio para ajudar ela. Porque minha mãe ficou muito fraca. E logo minha mãe também engravidou do meu irmão. E aí chegou lá. E a minha mãe falou, o que aconteceu? E a minha prima falou assim, a caçula, tia, a Adriane deu um grito e caiu. E a minha mãe me pegou e eu já tava ficando, sabe, toda molinha. E aí eu já fui roxeando os lábios, roxeando o pezinho. E aí a minha mãe falou pra caçula, caçula, corre e vai lá e chama o pastor. E o pastor na época morava no prédio ao lado, de onde minha mãe morava, em Goiânia. E aí a minha mãe já foi gritando os vizinhos naquele desespero e aquela coisa. E eu já ficando roxinha, toda roxinha, gelada. E a minha mãe naquele desespero lembrou daquilo que Deus tinha falado. E aí que ia provar a fé da minha mãe. E minha mãe falou assim, Deus, os médicos falaram que ela não ia viver. E o Senhor falou que ia me dar perfeita. O Senhor falou para mim agora que ia provar minha fé. Senhor, ressuscita a minha filha. E a minha mãe começou a orar e levantou eu pra cima. E aí diz que quando foi abaixando eu mexi o pezinho. Eu ressuscitei naquele momento. Meu irmão e minha irmã, o Senhor é fiel para cumprir a promessa que Ele fez na tua vida. Pode até morrer, mas o Senhor ressuscita. Eu não sei aquilo que morreu na tua vida. Eu não sei qual o sonho, qual promessa que você tem enterrado. Desenterre, tira a pedra, porque o Senhor, aquele que prometeu, é fiel para cumprir na tua vida. E a minha mãe disse que quando eu fui voltando, os vizinhos, o pessoal que estava lá disse assim, leva ela para o hospital, porque ela ficou quase morta, ela ficou roxa, o coração deve ter parado de bater. Minha mãe disse, não, Deus falou para mim que ia provar minha fé, Deus provou minha fé, eu creio no Senhor, eu não vou levar, porque eu sei que Deus ressuscitou ela. E para a honra e glória do nome do Senhor, hoje eu estou com 38 anos, viva, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, esses alguns os testemunhos daquilo que Deus fez na minha vida. A palavra do Senhor vai dizer, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está, mas eu digo para você, o Senhor é maior do que tudo e do que todas as coisas. Confia no Senhor, crê no Senhor, e mesmo que esteja morto, viverá. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.